vamos começar nosso curso. Eu sou o professor Disney e nossa disciplina é Equações Diferenciais Ordinárias. A gente começa o curso, sempre o primeiro dia a gente tem que falar do plano de ensino, né? Então como é que vão ser as regras aqui do jogo, tá? A disciplina Equações Diferenciais Ordinárias está oferecido para a Engenharia da Computação, originalmente. Né? Esse semestre é considerado o semestre 2020, primeiro semestre. A sigla é M141. Professor Disney Douglas, né? Sou eu. E esse aqui é o meu e-mail, disney@ufam.edu.br. Precisando de qualquer coisa, é só passar o e-mail, tá? Nossas aulas são às terças e quintas, das 10 às 12. Bom, esse aqui, ó, é o endereço lá da página que vai estar o curso. Aqui nesse é uma plataforma Moodle, que é o Colab Web lá do ICOMP, e a gente está disponibilizando lá todo o material. Eu vou já entrar lá para mostrar para vocês, tá? Então tem as aulas, vai ter listas de exercício, as avaliações vão ser feitas por lá também, tá? A ideia é que as avaliações comecem numa sexta e terminem numa segunda. E aí o aluno vai ter 2 horas para fazer essa prova, tá? Então começa na sexta, termina na segunda. Quando ele iniciar a prova, ele tem 2 horas, 1h40 na verdade, para fazer a prova, tá? Então fiquem ligados aí com a questão de internet, a internet tem que estar boa e tudo mais, tá? Então façam isso. Aqui é a ementa do curso, né, com equações diferenciais de primeira ordem, equações diferenciais ordinárias lineares e de ordem maior que 1, coeficientes a determinar e variação dos parâmetros. Sistema de equações lineares com coeficientes constantes, transformada de Laplace. Aplicação e resolução de equações e sistemas. Soluções em série de potência e métodos numéricos. Tá? Então, aqui os objetivos gerais, os objetivos específicos. E aqui a distribuição, o conteúdo programático é como vai ser cada aula aqui, né? Então, claro que a gente programou isso daqui, por isso que é plano, né? A gente está planejando fazer isso. Se mudar alguma coisa, vai ser pouca coisa, assim. Tipo, a próxima aula talvez seja ponto facultativo, não sei. Vamos aguardar aí a manifestação lá da UFAM, da reitoria. E se for ponto facultativo, eu vou avisar vocês por e-mail. E aí a gente não tem essa aula e a gente tem bastante espaço para repor aqui. Se nós formos ver aqui, então isso aqui também é legal para você ter uma ideia do que a gente vai estudar na sequência, tá? Então sugiro que se você puder, já dá uma lida, já dá uma estudada antes, já vai lá na aula que vai estar disponibilizada, já dá uma olhada lá na aula, dá uma estudada antes e você entra só para tirar dúvida, tá? É muito mais produtivo. E aí, se a gente for ver aqui a nossa última aula aqui, tá no dia 8/7, tá? Mas as provas finais lá, elas vão até o mês 8, acho que é 14/8, se eu não me engano. Então, a gente vai acabar um pouquinho antes, né? Se tudo der certo. Tem algumas semanas de reposição que são previstas, tá? E aí a gente tem a nossa prova final, beleza? O procedimento de ensino, então, vão ser essas aulas expositivas, tá? Essas aulas, elas estão sendo gravadas também. Elas vão ficar disponibilizadas na plataforma lá do Colab Web e também estão no YouTube, vão estar no YouTube, tá? Porque eu coloco no YouTube e coloco o link lá na plataforma, beleza? Então, se você puder se inscrever lá no meu canal, Disney Douglas, do YouTube, você vai saber, assim que o vídeo for colocado lá, você recebe uma mensagem lá que já está postado e tal, então é interessante fazer a inscrição, tá? O link da nossa aula é esse aqui, não vai mudar, tá? Nós vamos sempre usar o mesmo link. Esse link seria interessante você aceitar o convite, porque eu mandei para vocês, acredito que todos receberam, um e-mail para você aceitar. Por quê? Você aceitando o convite, você entra automaticamente sem que eu permita, né? Se você entra sem ter aceitado o convite,
você tem que esperar uma permissão minha para entrar. E às vezes eu estou falando aqui na aula e tal, e não estou naquela página lá, naquela aba do Meet. E aí não dá para eu, às vezes não dá para eu autorizar. E o cara fica esperando até eu poder autorizar, tá? Então, a ideia é que você entre sem autorização mesmo, já com aceite, beleza? Bom, como é que vão ser as provas, né? Nós vamos fazer 3 provas parciais e uma prova final. Talvez eu faça algumas atividades, tá, nessas provas aqui para compor a prova a nota parcial. Então, de repente eu faço uma atividade no Moodle valendo 2 pontos, por exemplo, e a prova em si vale 8, tá? Então a gente vai fazer isso. Ou na própria aula eu faço uma atividade durante as aulas, tá? Por isso é importante a sua participação na aula síncrona, tá? O ideal é que você não falte, né? Ah, mas eu perdi lá uma aula e o professor fez atividade. Infelizmente, é um ponto que vai compor lá a sua nota, tá? Então você deixa de ganhar esse ponto aí para ajudar na nota, beleza? Então, vou ter algumas atividades que talvez eu faça ao vivo lá na aula síncrona, tá? Que você pode assim ser beneficiado com nota, tá bom? Então, estou programando isso daí para incentivar a participação. Ah, mas eu perdi a aula e tal, não ganhou ponto. E também você pode visualizar as aulas que vão ficar disponíveis lá. Bom, a média dos exercícios escolares aqui, esse MEE, ele vai ser a média aritmética simples das provas parciais, ou seja, P1 mais P2 mais P3 dividido por 3, tá? E a média final é calculada assim pela instituição, é 2 vezes a média dos exercícios escolares mais a prova final dividido por 3, tá? Por essa resolução aqui do CONCEP. Bom, aqui as referências bibliográficas, que são os livros que nós estamos adotando, tá? Não é necessário assim comprar nenhum livro, tem muita coisa que já está disponibilizada na internet. E assim, as aulas vão estar disponíveis lá, então não vai ser preciso você ficar copiando o que eu estou falando, nem nada, porque está tudo disponível lá. Tá? O que você pode fazer é alguma anotação, alguma coisa assim, aí no seu caderno, mas vai estar tudo disponibilizado lá. E mesmo as coisas que eu estiver fazendo fora aqui, você pode fazer um print da tela e não tem problema nenhum, né? Você vai estar com tudo aí. Beleza? Bom, esse daqui é o plano de ensino que tá disponibilizado tanto lá no eCampus, né? Você pode entrar e verificar lá, quanto também vai estar disponibilizado na plataforma Moodle, tá? Alguém tem alguma pergunta aqui com relação ao plano? Tá tranquilo? Ótimo. Então, vamos fazer o seguinte, vamos lá na plataforma Moodle, que eu quero mostrar para vocês lá no Colab Web, o curso de vocês, tá? Então, o que vai acontecer aqui? Aqui eu estou logado no outro curso, deixa eu vir aqui para a página inicial. Quando você entra no Colab Web, tá? Você tem todos os cursos que você está matriculado, inclusive os que você já fez, tá? Aqui no caso você vai ter que entrar nesse curso aqui, equações diferenciais ordinárias, ou já tem um link lá direto, que é esse link aqui, tá? Para você entrar lá. O link está lá no plano, tá? E sei lá, eu posso colocar aqui no chat também esse link aqui. Então, qual é a ideia? Deixa eu colocar aqui no chat. Qual é a ideia? É você entrar aqui e fazer o login, tá? Qual é o login? É seu e-mail. Caso você não tenha conta anterior lá no Colab Web, é o seu e-mail e a senha é EDO, tudo maiúsculo, Jogo da Velha 2021, tá? EDO, Jogo da Velha 2021. Essa aqui é a senha, tá? Para você logar. Deixa eu ver se é isso mesmo. Vou pegar o arquivo aqui que eu gerei esse negócio. Esse aqui. Opa. Não.
É E maiúsculo, DO minúsculo, tá? Já estava falando a senha errada para vocês. Então deixa eu corrigir aqui, corrigindo. É E maiúsculo, DO minúsculo, Jogo da Velha 2021, tá? E, D, O. D e o O minúsculos, tá? Então você tenta fazer o login aí rapidinho e se você não conseguir, tá? Se der algum erro, você entra nesse link aqui e tenta fazer o login, seu e-mail com essa senha. Caso você não já tivesse conta lá no Colab Web. Se você já possuía conta no Colab Web, é a conta antiga que você tinha lá, tá? Seu login normal. Caso você não consiga, aí você vai passar um e-mail para mim no disney@fan, esse aqui disney@fan.edu.br, tá? Nesse e-mail aí você passa para mim falando o seu nome e dizendo qual é o problema que está acontecendo lá, tá? Nome completo, que aí fica mais fácil de eu encontrar lá. E aí a gente resolve para você ter o acesso, porque tudo vai rolar aqui na plataforma, tá? Então deixa eu mostrar aqui a plataforma para vocês. Bom, aqui são os avisos, aqui já está o plano de ensino, tá? Se você clicar aqui, você vai ter o plano de ensino. Eu na UFAM, aqui é um vídeo que fizeram aí comigo, aí você pode me conhecer um pouquinho, fizeram uma historinha lá comigo. Algumas pessoas lá da UFAM, eles fazem esse vídeo aí. Aqui é o material de apoio, então aqui já tem algumas aulas, nós temos aqui 9 aulas, tá? E uma lista de exercícios, beleza? Então à medida que eu for construindo as aulas, eu vou postando aqui, tá? Então as aulas estão em PDF, que fica um formato aí bem tranquilo, né? Para vocês podem fazer download à vontade, tá? As listas também, já tem coisa que dá para o cara ir resolvendo a partir da aula de hoje, beleza? E aqui também vão estar as atividades, tá? Que vão ser naquele esquema, vai começar na sexta, termina na segunda, tá? Então vão estar aqui com as datas todas direitinho. Você fica ligado aqui nesse calendário, tá? Que vai aparecer um calendário dos próximos eventos. Aqui está dizendo não há nenhum evento próximo, porque eu não marquei aqui nenhuma atividade ainda para vocês fazerem, tá? Mas assim que eu criar a atividade e colocar a data, vai aparecer aqui. Então você já fica ligado que você vai ter aí essa informação da atividade, ok? Alguma pergunta aqui na questão da plataforma? Esse aqui? Pode ser que eu não tenha atualizado, né? Ah, é mesmo, né? Não, mas eu vou arrumar, tá? Vou colocar o plano. É só atualizar o arquivo, tá? Tá. Você não tinha conta antes, né? Tá. É só passar um e-mail pra mim, tá? Passa um e-mail pra mim que a gente resolve isso rapidinho, tá bom? Depois da aula, lá pela parte da tarde, eu vou. Porque assim, tem vários cursos, eu estou ministrando 3 disciplinas. Então essas 3 disciplinas, elas estão no Colab Web. E aí tá dando problema, eu vou ter que resolver caso a caso, tá? Porque o que acontece? Eu pego a relação dos alunos lá pelo eCampus, tá? E aí eu faço uma inscrição em massa lá, né? Inscrevo todo mundo e tal. E aí o que acontece? Às vezes o cara tem um e-mail que está no sistema da UFAM, que é antigo, e ele já tinha uma conta no Colab Web com outro e-mail, tá? Ou ele tem uma outra senha, e aí ele fica com 2 inscrições diferentes, né? Ou fica só com a inscrição que eu fiz e não fica com a inscrição que ele tinha anteriormente. Então, eu tenho que analisar caso a caso, dar um trabalho desgraçado, mas a gente acaba resolvendo, tá? Então, como a demanda é muito grande, por exemplo, essa turma aqui tem cerca de 40 alunos, tá? A outra turma lá tem mais de 50, a outra também. Então é gente pra caramba para resolver o problema. É igual o esquema da vacina, uma hora chega a sua vez, tá bom? Mas eu resolvo. Passa o e-mail para mim que eu resolvo, tá bom? Só passar o e-mail com seu nome completo direitinho, qual é o seu curso e tal, qual é o e-mail que está cadastrado lá
que você cadastrou no Colab, o pessoal que já tinha e-mail antes, tá? É importante isso também, tá? Às vezes o e-mail que está cadastrado não é o e-mail que o cara está enviando a mensagem, então é importante dar essas informações, beleza? Mais alguma coisa? Esse plano aqui eu vou atualizar, tá? Ele está desatualizado. É o do que a gente fez lá para o 2020, né? Antes da pandemia. E aí ele está desatualizado aqui, essa página, tá? Vou atualizar isso daqui a pouco. Beleza? Mais alguma coisa que eu possa ajudar aí com relação a isso aqui? Tirar alguma dúvida disso? Não? Tá de boa? Do cálculo? Cara, assim, basicamente é regra de derivação e regra de integração, entendeu? Você tem que lembrar aquelas regras de derivação e regras de integração. Então, você lá tem lá uma função composta, por exemplo, e você tem que derivar. Você tem que lembrar como é que deriva, tem que lembrar a derivação de função implícita, entendeu? Derivação implícita é importante também no EDO, porque a gente vai estar assim. Eu vou estar derivando aqui e tal. Se você não lembra da derivada, se você, como os meninos falam, boiei aí, né? Você corre lá, vai lá ver como é que deriva, tá? Porque se você não sabe derivar e não sabe integrar, vai ter hora que vai ser preciso a derivada daquelas funções, integral daquelas funções para resolver lá uma equação diferencial. E aí, se você não lembra disso, você não sabe fazer, ou se você faz errado, você vai estar errando a questão. Tá certo? Então você não vai conseguir resolver o problema. Beleza? Então basicamente é isso. São aquelas regras de derivação e de integração. Tá? Podemos começar a aula então? Vamos lá. Deixa eu pegar a aula aqui. Aqui. Bom, então hoje a gente vai começar com as definições básicas, tá? Essas definições básicas aqui, elas são super importantes, porque quando o cara está falando de ordem, de grau, e etc., de uma equação diferencial, você tem que saber a que se referem essas informações, tá? Então vamos lá. Bom, uma equação contendo as derivadas de uma ou mais funções conhecidas ou variáveis dependentes com relação a uma ou mais variáveis independentes é chamado de equação diferencial. Então, no caso aqui, a gente vai estar abreviando para ED, tá? Então, nada mais é do que uma relação de uma ou mais variáveis independentes, tá? Que envolve aí as suas derivadas, tá? Por isso que é equação diferencial. O que difere uma equação normal daquelas que você tinha lá, né? Uma equação, por exemplo, tinha equação do segundo grau, né? Que você tinha lá, por exemplo, x ao quadrado menos 2x mais 3 igual a zero. Você quer encontrar os valores de x que satisfaçam isso. Quando você substitui o x aqui, o negócio dá zero, certo? O valor disso daqui dá zero. Beleza? Agora nós vamos estar trabalhando com funções, ao invés de uma variável só. Além da variável, nós vamos ter funções que dependem dessa variável e as suas derivadas. Então, quando isso acontece, nós chamamos de equação diferencial, tá? Que vai abreviar por ED. As equações diferenciais são classificadas de acordo com o tipo, com a ordem e a linearidade. Tá? Então a gente vai abordar cada um desses. Primeiro vamos ver o tipo de equação diferencial. Se uma equação diferencial que contém apenas derivadas ordinárias, tá? O que é derivadas ordinárias? São aquelas derivadas que a gente vê lá no cálculo 1. São aquelas derivadas mais simples, né? Não entram derivadas parciais, tá? São só aquelas derivadas de dx mesmo, deu o y' lá. Então, quando eu tenho derivadas ordinárias de uma ou mais funções a uma única variável independente, ela é chamada de equação diferencial ordinária. E a gente vai estar trabalhando com EDO, tá? Que é o objetivo do nosso curso, claro, né? O nome do nosso curso são equações diferenciais ordinárias, certo? Bom, mas tem também
as equações diferenciais parciais, que são aquelas envolvendo derivadas parciais de uma ou mais funções, de duas ou mais variáveis independentes. Então, nesse caso aí, ela é chamada de equação diferencial parcial. Então, fica bem claro aí quando eu estou trabalhando com EDO e quando eu estou trabalhando com EDPs, certo? As EDOs, eu tenho só as derivadas que aparecem, são as derivadas ordinárias, que são aquelas que envolvem apenas uma única variável, e aqui as derivações parciais, né, para quem sabe aí, fez o cálculo 2, você tem derivadas de várias variáveis, certo? Bom, aqui alguns exemplos de EDOs. Ó, aqui eu tenho a derivada dy dx mais 5y igual a e elevado a x. Essa daqui é uma EDO. Tá? Aqui uma outra EDO, que eu tenho a derivada de grau 2, né? d2 dy dx2 menos dy dx mais 6y igual a zero. Também é uma EDO, só aparece derivada ordinária aqui, ó. Y com relação a x. Y com relação a x. Tá? A ordem da derivada 2 aqui não tem problema. Eu estou derivando mas duas vezes, mas estou derivando sempre com relação à mesma variável, x. Eu não tenho derivação parcial aqui. Tá? Só é derivada ordinária. Aqui também só apareceram derivadas ordinárias. Aqui o y, fica claro que o y é uma função que depende de x. Né? Ou, na verdade, o x e o y aqui dependem da variável t, porque eu estou variando dx dt mais dy dt igual a 2x mais y. Então, sempre ó, as derivadas com relação à mesma variável aqui, t, derivadas ordinárias. Portanto, todas essas equações aqui são equações diferenciais ordinárias. Beleza? Aparecem derivadas e as funções, né, de uma variável, e elas são todas ordinárias. Tá? Bom, uma EDO ela pode ter mais de uma função dependente, que foi o caso que aconteceu aqui. Tanto x quanto y dependem da variável t. Tá? Podia ter um z também, dependendo de t, não importa. Posso ter várias variáveis aqui, mas todas dependendo da mesma variável. Tá? Bom, aqui são exemplos de EDPs, equações diferenciais parciais. Observe que aqui eu tenho derivada de u com relação a x mais a derivada de u com relação a y, duas vezes, igual a zero. EDPs. As EDPs não são objetos do nosso estudo aqui. Tá? A gente só está fazendo a classificação para você saber o que é uma EDO, o que é uma EDP. Mas não faz parte do escopo do nosso curso. Tá? Assim, nós vamos focar mesmo nas equações diferenciais ordinárias. Aqui mais um exemplo de EDP, né? Aqui, ó, U depende de X, depende de T, tá? Então está dependendo de duas variáveis. Aqui eu tenho U, V, X e Y, tá? Então tenho aqui equações diferenciais parciais. Muito bem. Então a gente já viu a classificação pelo tipo, né? Elas podem ser EDOs e EDPs. E agora a gente vai ver a classificação segundo a ordem. Tá? A ordem de uma equação diferencial, que pode ser tanto uma EDP como uma EDO, tá? A gente está falando de equação diferencial, pode ser qualquer uma das duas, é a ordem da derivada mais alta da equação. Então, quando falar de ordem, você vai olhar para a ordem da derivada mais alta. Essa daí é que é a ordem da sua equação diferencial. Tá? Por exemplo, nessa daqui, qual é a ordem dessa equação diferencial? Queria que vocês respondessem ou pelo microfone ou pelo chat. A ordem é 2, né? O cara fala ordem 2. É uma equação diferencial de ordem 2. Ela é uma EDO ou ela é uma EDP? EDP? Por quê? Não só está aparecendo derivada ordinária aí?
Sim ou não? Isso. Ela só aparece a derivação ordinária aí, né? Então ela é uma EDO, tá certo? E qual é a ordem dela? Ela tem ordem 2. É a ordem da maior derivada. A ordem da maior derivada que aparece aqui. Certo? É 2. Ah, mas tem uma potência 3 aqui. Mas não tem a ver com a derivada, a ordem da derivada. Essa derivada aqui de ordem 1 está sendo elevado a 3. Tá? Mas não tem a ver com a ordem esse 3 aqui. A ordem tem a ver com a derivação. Se eu estou derivando uma, duas, três, quatro vezes a função. Tá ok? Então, essa daqui, ela tem ordem 2, tá? É uma EDO de ordem 2. E é EDO, tá? Por quê? Porque não está aparecendo derivação parciais, só é derivadas ordinárias. Beleza. A ordem dela é 2, então posso dizer que ela é de segunda ordem ou de ordem 2, tá? Essa daqui, ó, essa derivada aqui é de primeira ordem, né? Essa daqui é de segunda ordem. Mas aí, como o maior grau é da ordem 2, então eu digo que a equação diferencial tem ordem 2, tá bom? Ficou claro isso aí ou ficou alguma dúvida com relação a isso? De boa, né? Perfeito. Vamos lá. Mais exemplos aqui, ó. dy dx mais 5y igual a e elevado a x. Isso daqui é uma EDO ou uma EDP? E qual a ordem dela? Beleza. Ordem 1, né? Essa daqui. Beleza. Essa daqui. Beleza. Ordem 2. Mas é uma EDP, tá? Não coloquei aqui se é EDO ou EDP porque a gente está analisando aqui a ordem, beleza? Então, uma EDP de ordem 2 aqui embaixo. Aqui uma EDO de ordem 2 e aqui uma EDO de ordem 1. Ok? Bom, as EDOs de primeira ordem geralmente são escritas nessa forma aqui. Você tem uma função que depende de xy, dx, mais uma outra função que dependem de x e y, dy igual a zero. Ela é dada dessa forma aqui a equação. Tá? Ao invés de aparecer dy dx, por exemplo, aparece dessa forma aqui. Tá? Uma função dx mais uma função dy, onde ambas as funções dependem de x e y, igual a zero. Beleza? Bom, por exemplo, vamos pegar essa aqui, ó. Y menos x dx mais 4x dy, tá? O que isso daqui quer dizer? Eu posso tanto pegar essa equação dessa forma aqui, como eu posso transformar essa equação, tá? Como é que eu transformo essa equação? Eu pego, reescrevo aqui assim, ó, 4x dy igual a menos y menos x dx, beleza? Aí, o que acontece? Eu faço o seguinte, ó, eu coloco aqui 4x dy dx, tá? Igual a... Desculpa, antes disso, deixa eu desmembrar esse negócio aqui, né? Isso daqui vai ser... vou deixar assim mesmo. Vou colocar dy dx aqui, tá? E aqui eu vou ter menos y mais x, né? Fazendo o jogo de sinal aqui, tudo bem? Então eu posso reescrever isso como sendo, ó, observe que dy dx eu vou dizer que é y', tá? E aí eu reescrevo essa equação assim, ó, 4x y' mais xy igual a x, tá? Então, o que eu fiz aqui, ó? Eu peguei essa equação, que ela era escrita dessa forma aqui, e transformei nisso daqui. Eu posso olhar de duas formas diferentes, tá? A equação. Ficou claro isso aí? Então, eu fiz aqui só uma manipulaçãozinha. Diga.
Sim. Sim. Não, a equação aqui não tem problema como é que você coloca. Eu poderia ter colocado assim, 4xy', né? Mais y menos x igual a zero, sem problema nenhum, tá? É equivalente, beleza? Ah, não tem problema, mas geralmente, né? Geralmente nós temos que o y', ele é escrito como dy dx, certo? É o padrão que a gente faz. A gente sempre está tomando y como função de x e não x como função de y. Mas é possível sim, tá? É só questão de escolha mesmo. É questão de você escolher o que, que você quer. É x que depende de y que depende de x. Via de regra, né, usualmente, nós usamos y em função de x, tá bom? Mas não tem problema nenhum não, tá? Se você quiser, mas geralmente quando você está fazendo esse esquema aqui, né, você passa daqui para cá. Vai aparecer y' ao invés de x', tá? Geralmente nós pensamos que a função é y de x, tá? Não tem não, tá? Mas assim, é questão de escolha mesmo, tá? É uma convenção, beleza? Bom, então é o que eu escrevi aqui, tá? A função ficou assim, não foi? Aquela conta que eu fiz acabou nisso daqui, onde o y' é dado por dy dx. É a convenção que a gente faz, geralmente usa isso, tá? Sem problema nenhum. Então, ó, é interessante você pensar das duas formas, tá? Você pega isso e transforma nisso, nisso aqui, na verdade, ou pega isso e transforma nisso, tá? Nós vamos aprender alguns métodos de resolução de equações diferenciais que você tem que olhar o negócio desse jeito aqui, a equação nessa forma aqui. Então, se você está desse jeito aqui com a sua equação, você pega, tem que visualizar lá quem é o m de xy e quem é o n de xy, para poder você começar a fazer lá, utilizar o seu método de resolução da equação diferencial, tá? Então você tem que saber fazer as duas coisas, sair desse modo para esse e desse voltar para esse, tá? Tem que saber fazer essa jogada aí. Só questão de enxergar as coisas, tá bom? É importante isso. Vamos lá. E agora a gente já viu, né, a ordem, o tipo. Agora a gente vai ver se ela é linear ou não, tá? Então, uma EDO de ordem n é frequentemente representada pela fórmula geral assim, ó. Você tem uma função que depende de x e de y e suas derivadas, tá? Então, y é uma função que depende de x, nós estamos pensando assim, e aí vai aparecer y e as derivadas de y até a ordem n, tá? Porque n é a maior ordem que eu vou ter aqui da minha derivada. Então, é uma EDO de ordem n. E eu já estou pensando em EDO, tá? De ordem n. Então, vai ser uma função que vai envolver aí x, y, as derivadas ordinárias de x, de y com relação a x, isso aqui igual a zero, tá? Então a cara da minha equação diferencial é essa daqui, beleza? Bom, então essa EDO aí de ordem n, ela é dita linear se f, essa função zona aqui, for linear nesses parâmetros y, y' e x e yn, a enésima derivada. Observe que não está falando que ela tem que ser linear em x. Tem que ser nessas variáveis aqui de y até as derivadas de y. Tá? As EDOs que não são lineares são chamadas, obviamente, não lineares. Tá? Então, nós classificamos aí também as EDOs. Uma classe todinha de linear e outra classe toda de não linear. Tá? Então, nós vamos estar trabalhando com equações lineares e equações não lineares. Então, é super importante você saber identificar quando uma equação
diferencial ordinária ela é linear, porque nós vamos ter métodos específicos para equações lineares, para resolver equações lineares. O objetivo desse curso todo é resolver as equações, tá? Então, para cada tipo de equação, cada carinha que ela tem diferente, que ela é classificada de uma determinada forma, nós temos aí um tipo de método para ser aplicado, tá? Então, é fundamental você identificar que tipo de equação você tem para poder você aplicar o método, certo? Então, aqui a gente está classificando quando ela é linear e quando ela não é linear. Então, vamos ver aqui a caracterização. Então, a variável dependente y e todas as suas derivadas são de primeiro grau, para ela poder ser linear, certo? Então, nós temos que ficar ligados nisso daí, tá? Na hora de verificar se ela é linear ou não. Cada coeficiente depende apenas da variável independente x. O que é o coeficiente? Né? Porque quando a gente tem uma equação, né, você tem um negócio assim, f1, que é o coeficiente de y, mais um f2 de y, duas linhas, mais um f3 de y, três linhas, e assim por diante. Tá? Até um fn de yn aqui. Beleza? Então, o que acontece? E aqui mais uma função f0, que é uma função que depende do x só, né? Isso daqui igual a zero, tá? Então, essas funções aqui, ó, que são os coeficientes, tá? Cada coeficiente dependente aqui, cada coeficiente desse depende apenas da variável independente x. Tem que ser uma função, todos esses caras aqui, ó, tem que ser funções de x, tá? Todos os FIs aqui são funções que dependem só de x. Tudo bem? Então, se tiver alguma outra coisa que não seja depender de x, ela também não vai ser linear, tá? Bom, então vamos ver aí alguns exemplos de EDOs lineares. Olha só, essa aqui, ela é ou não uma EDO linear? Então, observe que ela está nesse formato aqui, mas nós já vimos que nós podemos reescrever, né, essa EDO aí, como sendo 4x dy dx mais y menos x igual a zero. É o exemplo anterior, né? Só que isso daqui, o dy dx, nós temos que é 4x y' mais y menos x igual a zero. Então, nós percebemos, ó, que essa daqui é uma equação que ela é linear, certo? Então, linear de primeira ordem, tá? Bom, vamos ver esse outro exemplo aqui. Ele é linear de segunda ordem. Por quê? Porque nós temos aqui, ó, só as derivadas da função, né, todas lineares, e os coeficientes que aparecem aqui dependem só de x. Aqui também, observe que apesar do x estar sendo elevado ao cubo, aqui, tá? Mas é uma função que é um coeficiente que está multiplicando aqui a derivada com relação a y, tá? A derivada de y com relação a x. Então, nós temos que essa daqui também é linear, ok? Então, observe que aqui eu não tenho, tá? Essa derivada aqui elevada ao cubo, não, é a derivada terceira dessa função. Então, tá tranquilo, ela também é uma função, uma equação linear de terceira ordem, tá? Agora observe essa daqui, ó. Essa daqui o coeficiente está dependendo de y, né? Multiplicando y'. Então, ela é uma não linear. E de qual ordem? De ordem 1, tá? De primeira ordem. Então, não linear de primeira ordem. Essa outra aqui, também o que está acontecendo? Está destacado aqui que eu tenho seno de y, tem uma função aqui que está dependendo de y, não é só da função x, né? É seno de y vezes y elevado a zero, por exemplo, aqui, tá? Então, eu tenho aqui uma função coeficiente
que ela não depende unicamente de x. Então, ela é não linear de ordem 2. E, finalmente, aqui eu tenho uma que eu tenho y elevado ao quadrado. Ó. Então, aqui eu tenho uma parte não linear, né? Y está sendo elevado ao quadrado. Então, uma função de y não linear aqui. Então, ela também é não linear, só que ela é de ordem 4. Então, não linear de ordem 4. Tranquilo, então, pessoal? Perfeito. Vamos em frente. Bom, a solução para uma equação diferencial ordinária. Qualquer função definida no intervalo i, que quando substituída na equação diferencial reduz a equação a uma identidade, é chamado uma solução da equação no intervalo. Ou seja, você pega uma função que quando você substitui lá na equação, ela satisfaz a equação, né? Ela dá aí uma identidade, tá? O lado esquerdo da equação vai coincidir com o lado direito da equação quando você substituir a sua função, tá? Verifique se a função indicada é solução da equação diferencial fornecida no intervalo menos infinito a infinito. Olha só, eu tenho a equação e eu tenho a função. Então, o que eu tenho que fazer? Eu tenho que verificar aí se ela é solução, tá? Então, essa verificação é feita da seguinte forma. Primeiro eu pego a função e derivo, certo? Então, a função é essa daqui. É a função y igual a 1 sobre 16x à quarta. Então, eu vou fazer aqui mesmo, tá? A continha. Olha só. Vou fazer bem aqui assim. Ó. Eu tenho que y é igual a 1 sobre 16x à quarta. Beleza? Então, eu vou fazer o lado direito aqui, que é esse lado aqui. Tá? dy dx. Vou calcular o que é dy dx. Isso aqui vai implicar que dy dx é igual a derivada disso daqui, ó, vai ser 4, vou fazer devagar aqui, 4 sobre 16 x ao cubo. E isso daqui é a mesma coisa que 1 sobre 4 x ao cubo. Beleza até aqui? Fiz aqui a derivada do cara. Agora o que eu tenho que fazer? Eu vou pegar agora o lado direito aqui. Esse aqui foi o lado esquerdo que eu fiz, tá? Isso é o que é dy dx, tá aqui. Agora eu vou fazer o lado direito, que é essa conta aqui. X vezes y elevado a meio. O que é isso? É a mesma coisa que x vezes a raiz de y, certo? E isso daqui é igual a x vezes a raiz de y. Y é isso daqui, ó. É a raiz de 1 sobre 16 x à quarta. Isso daqui vai ser igual a x vezes... Aí, quando eu faço 1 sobre 16, a raiz quadrada é 1/4, né? Vezes a raiz de x à quarta é x ao quadrado. Então, essa conta aqui, x vezes y elevado a 1 sobre 2, é igual a 1/4 de x ao cubo. Então, o que aconteceu aqui? Ó? O lado direito coincidiu com o lado esquerdo, né? Coincidiu o quê? Que dy dx realmente é igual a x vezes y elevado a meio, tá? Para essa função específica aqui. Então, isso quer dizer o quê? Que esse y aqui, essa função aqui, ela é a solução dessa equação aqui, tá? Nós temos que verificar a identidade. Eu faço a conta do lado esquerdo, faço a conta do lado direito e vejo que é a mesma coisa. Ó. Verifiquei que essa parte aqui, isso daqui, que eu vou chamar de 2, coincide com isso daqui, que eu chamo de 1. Tá? Então, 1 é igual a 2, ou seja, o lado esquerdo é igual ao lado direito, então está satisfazendo aí a equação. Beleza? Então, eu tenho que essa função é solução aí da equação. Vamos ver esse outro aqui, ó. Eu tenho essa função y', y duas linhas menos 2y' mais y igual a 0. O que eu vou ter que fazer? Eu tenho que verificar se isso daqui é solução. Então, para isso, eu tenho que fazer
o que pede aqui, ó, eu tenho y duas linhas, eu tenho y' e tenho y. Então, primeiro, o y eu já tenho, que é isso daqui. Então, y é igual a x e elevado a x. Né? O y', como é que eu obtenho? Derivando isso daqui. Note que isso daqui é a derivada do produto. Tá? Como é que calcula a derivada do produto? A derivada da primeira vezes a segunda, mais a primeira vezes a derivada da segunda. Derivada da primeira, 1 vezes e elevado a x, mais a primeira vezes a derivada da segunda, x, a derivada de e elevado a x é e elevado a x mesmo. Então isso daqui deu o quê? E elevado a x mais x e elevado a x. Beleza? Vou precisar da derivada segunda também. Então calculo a derivada segunda. Vou calcular a derivada disso daqui. Derivada de e elevado a x, e elevado a x, mais a derivada de x e elevado a x, eu já calculei. Derivada de x e elevado a x é e elevado a x mais x elevado a x. Então, eu vou colocar aqui, elevado a x mais x e elevado a x. Ok? Então, tem isso daqui. Essa conta aqui deu o quê? Deu 2 e elevado a x mais x e elevado a x. Tá? Dá um pouquinho de trabalho? Dá. O que eu vou fazer? Vou fazer o lado esquerdo aqui, tá? Esse lado aqui. Então, eu tenho que fazer y duas linhas, que é isso daqui. Ó, vou colocar aqui y duas linhas menos 2y' mais y, tá? Quero fazer essa conta aqui. O que é isso? Isso daqui vai ser igual. Y duas linhas é 2e elevado a x mais x e elevado a x. Menos 2 que multiplica y'. Y' é essa parte aqui. E elevado a x mais x e elevado a x. Mais y. Então, mais x e elevado a x. Tá? Então, isso daqui vai ser igual ao quê? Vamos lá. 2 e elevado a x mais x e elevado a x. Fazendo essa conta aqui, eu vou ter menos 2 e elevado a x mais... Desculpa, aqui é menos 2 elevado a x. Aí eu vou ter menos 2x menos 2x e elevado a x mais x e elevado a x. Note que menos 2 e elevado a x com 2 elevado a x cancela. E essa conta aqui, ó, esse com esse com esse aqui, ó, dá 2x e elevado a x. Então, esse daqui, ó, esse 2x e elevado a x com esse daqui vai dar o zero, certo? Então, o que aconteceu? Nós tivemos realmente que essa função aí é uma solução da equação diferencial. Tá bom? Fechou? Então, tem como a gente verificar se é ou não solução, tá? Mas o grande objetivo aqui é nós descobrirmos quem é a solução, tá? Não é só verificar se é solução ou não. Nós queremos é descobrir, dada essa equação aqui, como é que eu descubro que essa aqui é uma solução, tá? Então, esse aqui é o objetivo do curso. Resolver essas equações, saber quem é a função que satisfaz a equação diferencial. Mas, claro, a gente está no comecinho, né? Vamos em frente. Bom, aqui é a solução lá que eu fiz, tá? Já fiz tudinho isso aqui, A e B. Beleza? Ok. Observação. Cada equação diferencial do exemplo anterior possui a solução constante y igual a zero. Tá? Isso aqui é uma outra função também, que é a solução lá da equação diferencial. Aí você fala, mas quer dizer que a solução quando tem não é única? Não. Tá? Pode ser que você tenha uma infinidade de funções que seja solução da sua equação diferencial. Ok? Se nós voltarmos aqui nos exemplos, tá? E eu colocar a função constante igual a zero, nos dois casos, ó, eu tenho y igual a zero. Quando eu faço dy dx, obviamente dá zero. Quando eu faço x vezes 0 elevado a meio, vai dar zero. Zero igual a zero, satisfaz a equação.
Se eu faço a derivada de zero menos 2 vezes a derivada de zero mais zero, vai dar zero, claro, certo? Essa função aí, a função nula, tá? É chamada de solução trivial, tá? Então, uma solução de uma equação diferencial que é identicamente nula em um intervalo, ela é chamada de solução trivial. Então, obviamente, nós estamos atrás aí das soluções não triviais, tá? Então, quando eu tenho a solução trivial, é tranquilo, né? Mas a gente está atrás das soluções não triviais. Solução implícita. Nós dizemos que uma relação g de xy igual a zero é uma solução implícita de uma equação diferencial no intervalo i, desde que exista pelo menos uma função que satisfaz a relação e a equação diferencial em i, tá? Então, por exemplo, aqui eu tenho x ao quadrado mais y ao quadrado igual a 25. Ela é uma solução dessa EDO aqui no intervalo de menos 5 a 5 aberto. Tá? Como é que eu faço isso? Como é que eu verifico se esse negócio aí é verdade, tá? Observe que aqui eu não tenho uma função, né? Aqui eu tenho assim uma função dada explicitamente, né? Quando eu tenho isso daqui, ó, eu consigo explicitar isso daqui e eu consigo duas funções diferentes, né? Quando eu tenho essa equação, eu faço o seguinte, ó, eu vou ter, na verdade, eu posso colocar assim, y ao quadrado é igual a 25 menos x ao quadrado, certo? E aí eu tenho que y vai ser igual a mais ou menos a raiz de 25 menos x ao quadrado, tá? Então, na verdade, aqui é que eu quebro em duas funções. Eu tenho uma função que é y igual a raiz de 25 menos x ao quadrado e tenho uma outra função y igual a menos a raiz de 25 menos x ao quadrado, tá? Então, tenho duas funções aqui, que elas foram dadas implicitamente por isso daqui. Tá, mas como é que eu faço para resolver isso? Eu faço derivação implícita. Vou derivar implicitamente essa equação aqui. Ó. Eu tenho que 2x dy dx. Na verdade, é 2x só, né? Porque a minha essa aqui é a minha variável dependente, né? Então, quando eu derivo aqui dá 2x. Mas, quando eu derivar aqui o y, eu tenho que lembrar que y depende de x. Então, aqui eu vou ter 2y dy dx, tá? E a derivada de 25, né? A derivada da constante é igual a zero, certo? Beleza. E aí, o que que acontece? Isso daqui vai implicar que dy dx... Vou fazer devagar assim. 2 dy dx, 2y, né? dy dx vai ser igual a menos 2x. Isso implica que dy dx é igual a menos 2x dividido por 2y. E isso implica que dy dx é igual a menos x sobre y. Simplificando aqui o 2 com 2, né? Beleza? Então, olha, eu cheguei aqui nesse resultado, que é justamente a EDO que eu tenho aqui, tá? Então, através de derivação implícita. Isso quer dizer o quê? Isso quer dizer que tanto essa função como essa daqui são soluções da minha equação diferencial ordinária, tá? Então, aqui eu fiz a derivação implícita e eu chego nessa conta, tá? Observe que a solução implícita é toda essa circunferência, né? Isso daqui é uma equação de uma circunferência de raio 5, centrada na origem, né? Então eu tenho essa solução implícita aqui, que é toda a circunferência, tá? Mas eu tenho também as soluções explícitas, que são aquela lá. A primeira é quando eu pego a parte positiva, né?
fazendo o x variar de menos 5 a 5 aqui, ó, tá? Eu tenho essa daqui e a outra que é essa de baixo, a outra solução explícita, né? Que eu estou pegando aqui embaixo a parte negativa, tá? Então, solução implícita e as soluções explícitas, ok? Bom, claro que fica simples, né? Eu pegar essa coisa aqui, derivar implicitamente e verificar que ela satisfaz lá a equação, tá? Ok? Bom, uma analogia lá com cálculo, no cálculo 1 que a gente teve é o seguinte. Uma solução, às vezes, ela é chamada de integral da equação e seu gráfico é chamado de curva integral, tá? Porque o que você vai fazer? Você vai, na verdade, como você está trabalhando com derivadas, você lembra que quando você tem uma derivada, né? Se você tem a função y', opa, deixa eu escrever aqui. Você tem a função y', né? Quando você integra essa função, ou você tem dy dx, né? Quando você integra essa função, você vai ter a função, integrando com relação a x, você vai ter a função de volta a y de x, né? Então você descobre aí quem é a função através de integração, tá? Então, às vezes, a solução da equação ela é chamada da integral, tá? A integral da equação. E aí, o gráfico dessa solução é chamado de curva integral, tá? Então, ao resolver uma EDO de primeira ordem, nós vamos ter, por exemplo, o seguinte: eu tenho a função aqui que está caracterizando aqui a minha EDO, né? E aí a gente vai obter uma função, que é uma solução contendo uma única constante ou parâmetro, C, tá? Visto que eu estou fazendo uma integral, né? Se eu estiver fazendo uma integral, e vai aparecer constantes aqui, uma constante C, tá? Essa solução, que está em função da constante, por exemplo, ela é chamada de solução geral. E para cada valor da constante que você atribui, você vai ter a solução particular, tá? Então, quando você vai ter infinitas soluções, na verdade, né? E ela é chamada de solução geral, tá? A solução de uma EDO sem parâmetros, né, arbitrários, é chamada de solução particular. Então, se eu substituo lá a constante por um número qualquer, eu já vou estar tendo aí uma solução particular. Então, quando eu tenho parâmetros, que são constantes que eu posso substituir, né, qualquer que seja a constante, vai estar valendo a equação diferencial, né, essa função ela serve como solução da equação diferencial, então ela é chamada de solução geral, quando está com um parâmetro arbitrário C. Tá? Quando não tem nenhum parâmetro C que eu possa substituir lá, uma constante, é chamado de solução particular. Tá? Aqui eu tenho uma família de soluções dessa equação aqui, ó. X, y' menos y igual a x ao quadrado seno de x. Tá? Se você pegar essa função aqui, derivar e substituir aqui, você vai ver que ela satisfaz independentemente do valor do C, tá? Vamos fazer essa conta? Olha só, vamos fazer a conta aqui, ó. Vou pegar quem é o y'. Y' vai ser a derivada disso daqui, que é C menos aqui é a derivada do produto. A derivada da primeira pela segunda. 1 vezes cosseno, vai dar cosseno de x. Tá? É um menos aqui, tá? Menos aqui. Derivada da primeira pela segunda. Mais a primeira, x, vezes a derivada da segunda. A derivada do cosseno é menos seno, tá? Então, aqui vai aparecer um menos. Menos a primeira pela derivada do cosseno. Menos seno. Tá? Arrumando aqui o y', isso daqui vai dar C menos cosseno de x mais x seno de x. Isso daqui é o y'. Agora vamos substituir aqui o lado direito, tá?
eu vou ter x que multiplica y'. Então vai ser x que multiplica c menos cosseno de x mais x seno x, né? Isso daqui, aí eu tenho que colocar menos y ainda, né? Que é o lado esquerdo todo, menos y. Só que y é isso aqui tudinho, ó. Cx menos x menos y, tá? Tem um parênteses aqui. Cx menos x cosseno x, tá? Aí vamos fazer a conta aqui. Aqui vai ficar cx menos x cosseno x mais x ao quadrado seno x, né? Menos cx mais x cosseno x. Note que cx x cosseno x com x cosseno x cancela, menos cx com menos cx cancela. Isso dá só o que? X ao quadrado seno de x, que é exatamente o lado esquerdo aqui, tá? Então realmente essa daí é uma solução. E aí, observe que eu utilizei aqui, ó, c, que é um número qualquer, tá? Então, na verdade, eu não tenho só uma solução, eu tenho uma família de soluções. Para cada valor de c, eu tenho uma solução diferente. E aqui nós temos o gráfico para esses valores aqui, ó. Aqui eu tenho para c igual a 0, que é essa azul aqui, tá? Aqui são valores para c maior que 0 e aqui para valores de c menor que 0, tá? Se você atribuir valores aqui, por exemplo, para c igual a 2, c igual a 4, vai dar coisas parecidas com essas que estão aqui para cima. Se você coloca c igual a menos 2, c igual a menos 3 e tal, vai ter valores aqui. Você pode pegar aí um programa que faz gráficos e plotar essas funções aí e ir variando o c, tá? Você vai ver que o aspecto delas é esse daqui, tá? Um software muito legal que a gente vai usar aqui de vez em quando é o GeoGebra, tá? Você pode variar o parâmetro aqui e aí aparecem as funções, tá? Dá até pra gente fazer depois aí, tá bom? Então fique à vontade para utilizar os softwares aí. Aqui é a mesma coisa, tá? Eu tenho uma função, aqui uma família de funções, que agora eu tenho dois parâmetros, C1 e C2, tá? Se eu pegar e substituir aqui, a derivada segunda menos 2 vezes a derivada primeira mais y, isso daqui vai dar igual a 0. Vou fazer essa continha aqui rapidinho. Eu vou primeiro calcular a derivada primeira. Derivada primeira vai ser igual a C1 e elevado a x mesmo, tá? Mais, certo? Porque é a constante vezes a função. Então é a constante vezes a derivada da função. A derivada de elevado a x é elevado a x mesmo. Agora aqui vai ficar a constante C2 vezes x e elevado a x. Quando eu faço x e elevado a x, a derivada disso é a derivada do produto. Então é a derivada da primeira, então vou abrir um parênteses aqui, ó. Derivada da primeira que é 1 vezes e elevado a x, mais a primeira x vezes a derivada da segunda, e elevado a x, tá? Então esse y' aqui, no final das contas, ficou o quê? C1 e elevado a x mais C2 e elevado a x mais mais C2x elevado a x, né? C2x e elevado a x. Beleza. Vou para a derivada segunda agora. Derivada segunda. Vai ser o quê? C1 e elevado a x mais C2 e elevado a x mais C2 que multiplica x elevado a x. Note que eu já fiz essa derivada de C2x elevado a x, né? Essa derivada C2x elevado a x deu essa parte aqui, ó, tá? Então vou só repetir aqui, vai ser C2 elevado a x mais C2x elevado a x, ok? Então vou fazer a derivada agora segunda menos 2 vezes a derivada primeiro mais a derivada mais a função, tá? Então vai ficar C1
elevado a x mais C2 elevado a x mais C2. Aqui vai ficar 2C2 elevado a x, né? Já vou colocar aqui, tá? Porque eu tenho, ó, C2 elevado a x mais C2 elevado a x. Então, eu já vou colocar 2C2 elevado a x, tá bom? Eu vou colocar aqui. Mais 2C2 elevado a x, que são esses dois caras aqui, mais C2x elevado a x. Beleza? Menos 2 vezes o y', que é esse cara aqui. Então, eu já vou fazer a conta aqui, tá? Já tirando do parênteses. Então, vai ficar menos 2c1 e elevado a x, menos 2c2 e elevado a x, menos 2c2 x e elevado a x. Aí mais o y, vou colocar aqui, mais, opa, o que aconteceu? Aí eu fui para a tela de volta aqui. Mais, é porque eu estou clicando nesse cara aqui embaixo, ó. Deixa eu subir um pouquinho aqui. Ai, meu Deus. Não tá dando aqui. Eu vou fazer pra cá, tá? O mais aqui, ó. Mais. Ai, que eu tô... Não. Eu saí do modo caneta. Mais aqui, tá? Mais o y. O que é o y? O y é esse cara aqui, tá? Então vai ficar mais C1 elevado a x mais C2 x elevado a x. Bom, note o seguinte, ó, que quando eu pego esse C1 aqui, tá? Com esse C1 aqui, eu vou ter 2C1 elevado a x. Então, vou colocar para cá, tá? Essa soma aqui vai ficar 2C1 elevado a x. Beleza? Esse C2x elevado a x aqui, com esse C2x elevado a x aqui, vai dar mais 2C2x elevado a x, tá? Esse 2C2 elevado a x aqui, ele vai cancelar com esse 2C2 elevado a x. Já cancela, não vai aparecer na conta, tá? Então, o que sobrou aqui, ó? Sobrou esse menos 2C1 elevado a x, menos 2C1 elevado a x, e o menos 2, esse outro aqui, ó, menos 2C2, menos 2C2x elevado a x. O que acontece? Esse cara é simétrico desse, certo? E esse aqui é simétrico desse. Então, isso daqui dá zero. Então, realmente satisfaz a equação, tá? Aqui, nós estamos variando dois parâmetros, C1 e C2. Por isso é que as curvas são mais diferenciadas aqui, né? Essa rosa, por exemplo, é bem diferente dessa azul aqui. A rosa ela vem aqui e sobe, a azul ela vem aqui e desce, tá? Então também, se você colocar num software aí que faz gráficos, né? Você vai obter aí essas curvas, tá? Que são as integrais, aí as curvas integrais da tua equação diferencial, tá bom? Alguma pergunta aqui, pessoal? Tá tranquilo? Bom, pessoal, então era isso que a gente tinha para hoje. Espero que vocês tenham gostado dessa aula. A gente se encontra na próxima aula, aí no mesmo horário e no mesmo link. Um abraço e até lá.